A gente tem também os comandos string, tá? A gente já vê alguns no Python também, que a gente pode usar com string. A gente está aqui, então a gente tem a função length, né, que é a função que retorna o comprimento daquela string. Eu quero saber o valor do texto, né, em número de caracteres. A gente só passa o length. Tá? Então, por exemplo, ó, tem esse product category name. Eu quero saber quantos caracteres tem em cada produto. Então, eu posso trazer assim, ó. Ó, perfumaria tem 10 caracteres, artes tem 5, esporte e lazer 13. Isso aí é para função de texto, a gente tem um, vários, então a gente vai ver todos eles aqui. Essa aqui, upper e lower, também já vimos em Python, elas são funções para converter os caracteres para minúsculo ou maiúsculo. Upper vai para cima, lower para baixo, tá? Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui, eu quero colocar todo mundo em maiúsculo e minúsculo, tá? Aqui realmente já está tudo em minúsculo, mas, por exemplo, product character, eu quero jogar tudo para maiúsculo e tudo para minúsculo, usando upper e lower, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o upper deu certinho, o lower também já estava minúsculo, tá? Eu vou... Beleza, isso aqui era para ficar aqui embaixo. E é isso, tá? Essa função upper e lower. A gente também tem a função, como eu falei, replace, tá? Que ela serve para substituir as ocorrências de uma string. Ela é uma função case sensitive, então maiúsculas e minúsculas são diferentes. Elas importam, se for maiúsculo e minúsculo. Então você tem que escrever certinho o que você quer. Ela tem essa sintaxe aqui, você passa a coluna, string, valor a ser modificado e um novo valor. Tá? Então eu quero aqui, por exemplo, ó, trazer todas as colunas da tabela Customers, substituindo os resultados da coluna estado de SP para São Paulo. Eu não quero mais que seja só SP, eu quero o nome inteiro do estado, né? Então eu estou aqui, ó, vou selecionar tudo e vou dar um replace aqui, ó. Vou dar um replace. O que eu vou passar? A coluna que eu quero, que é essa, o valor antigo e o valor novo. Então, no estado, onde é SP, eu quero que vire São Paulo. Vamos ver aqui. Aqui, beleza? Ó, esqueci do eles. Vamos botar aqui. State completo. Lá. Só para... Show. Então aqui a gente está aqui. Ó, o Adira Ceará continua CE. RS continua RS, só São Paulo mesmo modificou. Então a gente usa bastante também o replace para mudar alguns valores. Tranquilo? A gente também tem a função trim, ela é bem vasta, vou botar assim. Então eu vou explicar rapidamente aqui o que ela funciona. O trim serve para você remover alguns caracteres do início e do fim da string, tá? Você pode colocar. Geralmente é para a gente remover espaço vazio, tipo, às vezes fica um lixozinho para trás ou para frente, a gente usa o trim, ele reduz, tá? Mas você pode também usar ele para remover caracteres, tá? Então a gente tem essa sintaxe aqui, é o trim. A gente, por padrão, ela tem esses três, tá? Leading, trailing e both. Por padrão, a função leave, ela faz um both, tá? Vou explicar aqui o que significa. E a gente também faz um caractere que é removido, bota um from, o texto que a gente de origem, tá? O que o leading faz? Ele remove o caractere no início do texto que a gente quer, tá? O trailing ele remove no final e o both ele tira do início e do fim. Beleza? O caractere a ser removido é o caractere que a gente quer. Por padrão ele fica tipo espaço, vazio, tá? Se a gente não passar nada. E a string você quer que seja removida. Vamos ver isso aqui na prática, acho que fica mais fácil. Aqui a gente tem o Product Category Name, tá? Então eu quero, sei lá, eu quero remover, tá vendo? A letra C do começo dessa coluna. Então os produtos que tiverem C, eu quero que ele seja removido. Então eu posso usar o trim, usando o lead, aí eu passo aqui o C, from, a coluna que eu quero. Tá? Então eu estou meio que removendo todos os 6 do início da nossa consulta, da nossa categoria aqui. Ó, vamos ver aqui, um C, cadê? Ó, construção, tá vendo? Construção, cama, mesa e banho. Então, tudo que começa com C, ele vai remover e vai trazer o resto. Ó. Construção, cama, mesa e banho. Tá? Se tivesse algum espaço, se a gente não passar isso aqui,
Se não tiver o espaço, ele reduz pra gente, tira os espaços vazios, tá? Aqui, por exemplo, quero remover tudo que for O no final, então eu coloco aqui o trailing, tá vendo? Trailing, vou botar sem O no final. Então aqui, ó, onde era decoração vira decora, tá vendo? Banho também tirou o O. Show? A gente pode usar essas funções. E aqui o both, né? A gente vai fazer aqui removendo. Aqui eu vou remover o número 1 do CEP, lá do seller. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Pra gente ver, ó. Então eu tô trazendo o zip code aqui, o CEP, tá? E aqui eu tô removendo, eu só tô mostrando que o both, ele como é nativo, aí você não precisa passar ele. Ele já, se você não passar, é a mesma coisa, tipo, ele já está implícito, entendeu? Esse both. Mas se quiser escrever, pode ficar tranquilo. Então a gente tem aqui o CEP, todos que começam com 1 foram removidos, tá vendo? Mesmo resultado. Então essa aqui é uma função importante se a gente quiser fazer remoção de caractere, limpeza, né? Tudo mais. A gente também já tem, a gente tem o trailing, tem o lead, mas a gente também tem funções específicas que já fazem isso, tá? A gente tem o ltrim, que é a função que remove todos os caracteres do lado esquerdo. Essa assemelha muito ao leading, né? A gente passa aqui, a diferença é a sintaxe mesmo, tá? No trim, a gente tem que fazer o caractere from o outro, né? From aonde? Usando assim. Já no ltrim, a gente passa a coluna primeiro e depois os caracteres separados por vírgula, tá? Mas o resultado é o mesmo. O que muda mesmo é só a sintaxe, tá? Que no ltrim é diferente do trim. Tá vendo? É o mesmo resultado que a gente teve lá. E a rtrim é a mesma coisa, só que é os caracteres da direita. A gente também tem a mesma sintaxe do R aqui, do L. Não tem o O agora no final. Se a gente quiser concatenar duas strings, né, a gente pode usar o método concat. A gente já viu isso bastante também em Python, mas a gente consegue com concat concatenar mesmo duas colunas. Então eu uso aqui concat, passo tudo que eu quero adicionar, separado por vírgula. Tá? Então eu posso botar aqui, ó, eu quero colocar cidade e estado juntos, criar o nome novo de coluna separados por hífen. Então eu coloco um concat, passo a coluna, passo o hífen, passo ao outro valor. Posso ir botando por vírgula quantos valores eu quiser. Tá vendo? Então eu trago aqui, ó, agora é França, Franca, São Paulo, agora é Franca, São Paulo, concatenado. Eu também tenho a opção desse substring. Tá? Essa substring eu consigo extrair uma substring, né, como se fosse uma parte dessa string para outra, tá? Por exemplo, eu passo o texto, eu quero pegar, às vezes eu quero pegar uma parte só do texto, então eu posso fazer essa extração com esse substring, tá? Então aqui a sintaxe eu tenho o texto, a string a ser extraída, né? Aqui eu boto a posição inicial, que por padrão é 1, a posição 1 é o primeiro, né? E o tamanho, quantos caracteres eu quero que sejam extraídos, né? Isso não tem que ser obrigatoriamente positivo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o nome da cidade, eu quero pegar as 3 primeiras letras de todas as cidades da tabela. Tá? Então eu boto aqui um substring, eu passo aqui o texto, qual é a coluna, que é o texto, né, que eu quero, que é a cidade, a posição 1 e os 3 primeiros caracteres. Tá? Quando eu faço isso aqui, ó, aí eu pego aqui todos os 3 primeiros caracteres. Isso é bom para a gente usar com texto, isso aí vai ser bem útil para a gente fazer várias, enfim, a gente consegue tirar algumas coisas bem importantes aí, principalmente de valores textuais. Né? A gente também tem a string AGG, ela concatena valores de entrada de uma string separados por um delimitador. Nesse caso, conseguimos colocar todos os registros numa coluna só. Eu também uso pouco, mas eu achei importante colocar, porque às vezes a gente quer, por exemplo, eu quero pegar todos os registros por exemplo, eu quero pegar todas as cidades aqui, o exemplo que eu dei foi esse. Eu quero pegar todas essas cidades e colocar tudo numa linha só, num registrão só. Tipo, eu quero para depois esse texto virar
sei lá, vou usar, quero todas as cidades separadas por vírgula para depois eu exportar, né? Mais fácil. Então eu posso botar esse string AGG, eu coloco a coluna que eu quero, né? E eu coloco qual delimitador que eu quero separar. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter uma linha. Aqui, ó, eu tenho uma linha com todas as cidades separadas por vírgula. Como eu falei, eu não uso muito. Eu já vi, eu estou passando porque eu já vi perguntas sobre isso, né? Então acho importante saber. Se vocês quiserem transformar todos os registros de uma coluna numa linha só, é dessa forma que faz, tá bom? Também tem o init cap, onde é aquele capitalize, né? A gente consegue capitalizar as letras. Então dentro de um texto a gente consegue colocar todas as primeiras letras como maiúscula de todas as palavras daquele texto, tá? Então a gente bota esse init cap, por exemplo, na cidade. Eu quero que quando eu boto aqui as primeiras letras das cidades elas vão ficar em maiúsculo, tá? Quando eu rodo isso aqui, agora todas as letras estão em maiúscula. S, B, T, O. Então a gente consegue capitalizar isso aí. Isso é legal, porque estava tudo minúsculo, agora tá um pouquinho mais no padrão assim que a gente vê, né? São Paulo é ser maiúsculo e tal. E é isso. O position também, ele é usado assim para quando você quer saber a posição de alguma ocorrência, da primeira ocorrência de alguma palavra, tipo, em qual posição do texto está aquela string, né? Eu posso usar o position. Se ela não for encontrada, vai retornar um valor zero, tá? Essa função executa uma pesquisa que não diferencia maiúscula de minúscula, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, na posição, dentro da cidade, eu quero saber qual é a posição do primeiro OR que aparece nessa tabela aqui, nessa coluna aqui. Então, a sintaxe é essa. Position, a letra que eu quero, in, a coluna que eu quero. Então, eu vou retornar, vai retornar a posição dessas palavras, dessas letras aqui, ó. Franca. Franca não tem OR, então retornou zero. Mas São Bernardo já tem. Tem aonde? Na posição 0. Na posição 3, tá vendo? 1, 2, 3, tá? Aqui em Mogi das Cruzes já é na primeira, já é na segunda. Por exemplo, Campinas não tem. Taboão já é na quarta. E por aí vai. Beleza? Essas aqui são as principais funções que a gente vai usar no nosso dia a dia aí com texto.